Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Aqui, né, ele começa dizendo: um certo dia, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda e deu-lhe a parte da fazenda que o pertencia. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que tinha e partiu para uma terra que era longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele pegou de manhã as suas coisas e foi para uma terra longínqua. Saiu da proteção do pai e foi para uma terra muito distante e longínqua. E lá desperdiçou tudo que tinha, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual o mandou para os seus campos, para apacentar os porcos. Ele gastou tudo que ele tinha, e houve naquela terra uma grande fome. Ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, e esse os mandou apacentar os seus porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele sentiu uma necessidade, uma fome tão grande, que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas dos porcos, uns que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se a ele ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho teu. Aqui, né? Ele já estava sentindo fome, ele caiu em si e foi aonde seu pai estava e falou: Vou na terra do meu pai e vou dizer: Não sou nem digno de ser chamado filho dele, porque eu fiz muita lambança, fiz muita besteira, já não sou nem digno de ser chamado filho dele. Vou pedir para que ele me faça como um dos seus jornaleiros, como um dos seus empregados. E assim ele fez. Foi até seu pai, e o pai, ao vê-lo de longe, se alegrou com a presença dele, e ele foi e eles se abraçaram, se reconciliaram. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos seus pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vistam, e põe ele nele um anel na mão, e alparcas novas nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele disse: Veio teu irmão, teu pai, e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. E aqui, né, na continuação, ele disse:
E o pai se alegrou e disse: meu filho estava morto e reviveu, e mandou que matasse o melhor bezerro cevado e que se fizesse uma festa. E o irmão mais novo não mais velho, ouvindo o que acontecia, perguntou o que era. E lhes disseram o que tinha acontecido, e ele logo disse: eis que teu irmão chegou, teu pai mandou que se fizesse uma festa para ele. E ele logo ficou irritado com isso. Ele não quis receber essa notícia de uma maneira agradável. Ele não se alegrou com essa notícia. E ele foi falar com seu pai. E ele não queria entrar. Ele foi falar com seu pai. E respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo já há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Aqui ele disse para o pai: pai, eu te sirvo há tanto tempo e nunca transgredi dos teus mandamentos, tu nunca me deixaste sacrificar nem um bezerro para que eu venha me alegrar com meus amigos. Ele logo disse: filho, tudo que eu tenho é teu, eu sei a situação, eu sei que tu é capacitado para fazer tudo que eu mando, eu sei que tu és fiel a mim, mas o teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele viu como era a vida e agora ele se arrependeu e voltou para os caminhos verdadeiros, pelos caminhos a qual eu ensino vocês há tanto tempo, porque foi necessário que ele visse o que é o mundo para que ele se arrependesse. Aqui ele está ensinando que muitas das vezes nós, principalmente quem já desviou do caminho, desviou da palavra de Deus, que sabe como o mundo funciona, a gente se arrepende e volta para a casa do nosso pai se alegra. Muitas das vezes, nosso pai se alegra mais com um pecador que se arrepende do que aquele que está todo dia usando, usando vestes que eles dizem ser separadas, que eles se separam todo dia, que eles estão no templo todo dia orando, jejuando, fazendo jejuns, fazendo suas orações, fazendo suas rezas, e não, muitas das vezes eles não têm noção do que é um pecador, eles não sabem o que é pecado. E eles não sabem o valor que tem quando um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Porque eles vivem totalmente com medo de quebrar as regras de Deus. E aqui Deus está ensinando que nós devemos estar com Ele, com amor, porque Ele nos salva pela graça, Ele nos salva pela infinita misericórdia, pela presença dEle que nós somos salvos. Nós não podemos nos salvar por meios próprios, pelas nossas próprias obras. É o que Jesus está ensinando nessa parábola. Ele está ensinando que o pecador, quando cai em si, quando ele se arrepende, quando ele volta verdadeiramente para Deus, Deus se alegra quando tem uma conversão verdadeira, espontânea e genuína. Isso é uma conversão. Isso é a parábola do filho pródigo que eu estava um tempão querendo trazer aqui, mas hoje o Senhor me colocou no coração e falou: hoje você vai trazer. E é o que eu estou fazendo. A gente não tem que estar preocupado em ficar toda hora sendo o santarrão, sendo aquele que toda hora está querendo ter uma postura mais santa, uma postura mais adequada, mas sim guardar a palavra de Deus no nosso coração e pôr em prática. O filho pródigo ouvia a palavra de Deus, mas um dia ele mesmo sem saber, ele já estava colocando a palavra de Deus em prática. Porque até quando a gente se arrepende é uma forma de colocar a palavra de Deus em prática. Porque ele sabia o que as leis, ele tinha as leis, ele tinha o conhecimento na teoria.
mais uma situação obrigou ele a colocar em prática tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Tudo aquilo, desde a decisão que ele tomou, ele não sabia, mas Deus ia colocar aquele sentimento de arrependimento no coração dele para ele voltar para a casa do Pai. Muitas das vezes assim, Deus nos permite sair para que nós venhamos a voltar para a casa do Pai, da pura mão e santidade dele. Que você seja abençoado, que você que escutou essa palavra até aqui, guarde ela no teu coração, a parábola do filho pródigo. Que você venha ser abençoado em nome de Jesus, que o Senhor Jesus venha te abençoar. Eu te peço e já te agradeço, Senhor, que você abençoe cada um que está sendo alcançado por esse vídeo, que tu venhas fazer uma grande obra na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor.